Oi pessoal, sou eu Kaique e hoje eu estou com uma pessoa muito especial, uma mineira que teve a oportunidade de conhecer a Rússia e passar um tempo em Krasnodar. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre sua experiência e como foi para ela conhecer a Rússia. Rafaela, muito obrigado por ter aceitado. E eu quero começar sabendo como foi essa experiência, como você foi para Krasnodar na Rússia. Obrigado você de dar essa oportunidade de falar da Rússia, né? Então, eu fui parar em Krasnodar por causa de um projeto que eu me inscrevi da ISEC. A ISEC é uma organização estudantil que promove intercâmbio para o mundo todo. E eu escolhi alguns países. Então, ficou entre a Rússia, a Bulgária, a Romênia, Egito e Turquia. Aí eu ia fazer dois intercâmbios, passei no teste tanto da Rússia quanto do Egito. Aí na escolha das cidades ficou entre Tomsk, na Sibéria, e Krasnodar. E o tempo que daria para eu ir para a Rússia só estava dando certo com o pessoal de Krasnodar, até porque o projeto era bem mais interessante, que eu ia apresentar o Brasil para os estudantes da universidade de lá, o Bem University. Então eu ia falar sobre a cultura, história, geografia, as nossas diferentes regiões, a comida e as danças. Ah, legal o projeto, muito legal. Sim. Em relação aos russos, você gostou do russo? Você achou que é um povo. Porque assim, o que a gente sabe no Brasil é que russo é frio, é ignorante, é bruto, as pessoas falam isso. Eu quero saber você, qual foi a sua experiência com os russos? Confere isso ou é mito? Ai, nossa, foi muito boa a experiência. Eu cheguei lá achando que ia ser uma coisa e foi totalmente diferente. Quando eu fui aceita no projeto, todo mundo aqui do Brasil veio falar comigo, nossa, vai para outro país, né? Um país mais desenvolvido, com um povo mais tranquilo. Eu falei, eu sempre gostei de história. E a Rússia foi palco de muitos casos aí do que a gente estuda sobre a história. Claro, eu vou lá para ver, né? Chegando na Rússia, encontro os russos e totalmente diferente do que eu sempre imaginei. Tudo aconteceu muito bem, as pessoas me recepcionaram muito bem, todos me ajudaram, até porque eu não falava russo, não sabia nada, e a cidade que eu fui é mais interiorana, então quase ninguém falava inglês. E todos me ajudavam a pegar o trem, pegar ônibus, comprar as coisas nas lojas, então não é nada disso que o pessoal fala que o russo é rude. Eles são tipo um brasileiro mesmo, só que um pouco mais com roupa de frio, mais quietão, mas é bem gente boa. Que bom, foram cordiais com você então. Aham. Falar Você o quê? foram cordiais com você então. Sim, demais. Não, me ajudaram muito, muito mesmo. E quanto tempo você passou lá? Como é a sua rotina? O que você fazia no dia a dia lá em Krasnodar? Eu fui em fevereiro, no meio de fevereiro, e saí de lá no meio de abril. Então, meu projeto tinha duração de 7 semanas. Eu trabalhava de segunda a sexta na universidade, eu montava as apresentações sobre o Brasil e apresentava para os estudantes. E nos finais de semana a gente sempre saía, que lá é muito famoso em karaokê, então a gente sempre saía para ir cantar. Eu cheguei, estava no inverno, então a gente patinava no gelo. A gente conhecia bastante, tipo, tem muito parque lá, os parques são bem bonitos, ainda mais com o Rio Cubem, dando volta na cidade. Ahn, saí bastante para tomar café, até que teve um bar que a gente foi, que tinha uma banda russa tocando música brasileira, foi bem interessante, tem até um vídeo, Nossa. se vocês quiserem depois eu mando para vocês. Ah, quero sim passar um pedacinho aqui pro pessoal ver. Sim, é bem legal. E a sensação assim de você. Das coisas que você viu, tipo neve, que eu acho que foi a primeira vez que você viu neve. Sim, foi o primeiro. E você ouvir russos cantando em português. O que é que passou na sua cabeça, né? Qual o sentimento assim? Nossa, a primeira vez que eu vi a neve, eu parecia criança, tanto que todo mundo na rua olhava, falava certeza que eu era estrangeira. Eu pulava, abria a boca, fazia de tudo. Foi uma sensação ótima, uma experiência muito boa. Depois a neve não vai ficando tão legal, porque vai sujando seu sapato, vai molhando o casaco, mas tudo bem. Já os russos, quando eles falam português, o sotaque é um pouco diferente, mas é bem legal. E as pessoas lá que eu conheci que falam português, e até a menina que eu morei, que é a Civieta, ela fala português perfeitamente. Eu falei pra ela que ela é igualzinho ao brasileiro. Então Aprendeu tem muito só jeito. ela? Hã? Aprendeu só, você sabe? Ou se ela fez alguma Ela, aula? então, ela morou nos Estados Unidos um tempo e conheceu um argentino. Aí primeiro ela começou a estudar o espanhol e depois é mais fácil para eles aprender o português, né? Aí tanto que nas Olimpíadas de Sochi de inverno que teve ano passado, ela ficou como tradutora dos times, tanto que falava espanhol como português. Nossa, inteligente.
Sim, eu falei pra ela, que isso, poliglota, ainda falo russo, que é difícil. Né, assim, e de tudo que você viveu, que eu creio que foi muita coisa, muita experiência, um mês que a gente vive na nossa casa, na nossa rotina, sempre acontece algo. Imagine em outro país, que tudo é novo. O que foi que mais te marcou, assim, um momento mais especial, ou que você ficou muito emocionada? Você diz, olha, esse momento da Rússia eu nunca vou esquecer. Então, quando eu fui pela ISEC, tinha a hospedagem de graça, que era ia ficar em casa de família lá. Que era um sistema de rodízio para não pesar tanto para cada família. Então, eu fiquei na casa de um membro da ISEC, na primeira semana, morava ele e o seu avô, o avô dele. O avô era uma graça, adorava tudo relacionado ao futebol, Pelé, Neymar. Aí depois eu fui para casa da Júlia, fiquei um tempo lá. Ela é muito boazinha, me ajudou muito a colocar creche no celular, comprar chip, tudo, porque eu não sabia nada. Aí na última casa que eu fui, era para ficar no flat sozinha. Só que era muito afastado de tudo, do centro, da rua, de Krasnodar. Então eu fiquei, e nesse dia que eu iria mudar para casa do pátio, que é o dono desse flat, eu tinha encontrado uma amiga virtual minha de Krasnodar que se chama Svetlana. Conheci ela por um brasileiro que me mandou o perfil dela falando que ela morava em Krasnodar e falava português. Eu mandei uma mensagem e falei, nossa, Civita, eu sei que a gente, né, se conheceu hoje pessoalmente, mas tô com um problema, eu tô morando num lugar muito afastado, me ajuda a encontrar algum hostel ou alguém que me hospede em casa, porque não dá pra eu ficar nesse flat sozinha, né? Ela falou, nossa, Rafa, eu já morei fora, né, nos Estados Unidos, e muitas pessoas já me ajudaram lá. Talvez agora é a minha hora de ajudar alguém, né? Pode vir pra minha casa amanhã ou depois. E já comecei a chorar. Falei, que isso, gente? A minha mãe, já liguei pra minha mãe desesperada. Rafaela, você não tá no Brasil, não é assim que funcionam as coisas. Falei, não, mãe, vou pra casa dela assim. Aí no outro dia já fui pra casa dela, chego, mora ela, né, o irmão dela e o pai e a mãe. A mãe dela tinha feito um banquete, me recepcionando, assim, eu fiquei como filha. Eu amei lá. Nossa, é minha família, é minha segunda família. Eu nunca vou esquecer o que eles fizeram por mim. Eu aprendi muito com eles, muito mesmo. Não, isso que você está falando, eu acho muito importante. Quando eu li no texto que você mandou, né, na entrevista escrita, eu acredito que mais brasileiros precisam saber dessas coisas, porque as pessoas têm uma visão dos russos que, quando meus amigos chegam para mim e reprovam muito, né, o fato de eu gostar da Rússia e tal, e falam, se a Rússia não fosse a Rússia, eu iria, ou então dizem, lá é violento, lá isso, aquilo. Eu respondo, eu digo, olha, dos russos que eu conheço, eles são muito prestativos. Eles são assim, fechados no início, parecem até ser fechados, mas quando você fala que eles se abrem, eles não fingem, tipo, eles não fingem ser amigo, eles não fingem, se não gostar de algo, eles falam, são muito sinceros. E eu acho os russos muito doados. Você conhece um russo, não tem uma semana, o cara manda pra você, a menina manda pra você presente. Eu já recebi na minha casa coisas desse tipo. E que é difícil você ver brasileiro fazer isso. O que você falou mesmo de hospedar, você com essa pessoa em um dia, às vezes nem no Brasil você consegue algo desse tipo. Alguém confiar em abrir sua porta e receber assim, que eles não fazem só por educação, como no Brasil, não que é todo mundo, mas como eu vejo muito no Brasil, atos de caridade por educação, dar alguma coisa, oferecer alguma coisa, quando eles oferecem é porque realmente querem fazer. Então eu acho interessante o pessoal saber disso. E sua experiência, quando eu li, eu fiquei assim, muito emocionado, achei muito legal mesmo. Agora uma coisa que eu quero perguntar pra você é sobre idioma. Você não ficou meio doido assim não, ouvindo o cirílico assim, o russo, ouvindo pra cima e pra baixo, foi confuso, aprendeu alguma coisa? Fala um pouquinho sobre essa experiência. Foi um choque. Quando eu cheguei no aeroporto em Moscou, eu cheguei de madrugada. Eu acho que era umas 3 horas da manhã ou 4 horas. E eu precisava trocar o dinheiro, né? Isso, eu cheguei no balcão de informação, falei que precisava trocar o dinheiro em inglês, e a moça olhou e disse que não estava entendendo. Eu falei, gente, o meu inglês deve ser muito ruim para não estar entendendo. Mas eu vi que no fundo ela não sabia inglês mesmo. Aí eu comecei a fazer sinal de dinheiro, mostrei a nota assim, de euro, ela, sim, me ajudou. Aí eu já liguei pra minha mãe chorando, falei, mãe, eu tô na capital e ninguém fala inglês aqui. Comecei a chorar. Aí eu falei, imagina em Krasnodar, que é no interior, né? Fui para Krasnodar, peguei o voo, nisso eu cheguei lá, ninguém falava também. Na primeira casa que eu fiquei do membro da ISEC, ele falava, mas o vô dele não falava nada. A gente conversava pelo tradutor do Google. Ele escrevia, eu lia, digitava e respondia. Só desse jeito.
No trem, a mesma coisa. Quando eu pegava trem errado, eu tinha que ficar tentando explicar. Então foi um choque, assim, muito grande. Mas foi uma experiência boa. Acabei aprendendo bastante palavra em russo e agora eu continuo estudando russo, porque pretendo voltar para lá, se Deus quiser. Que bom que você gostou e quer repetir a experiência. E Uhum. a cidade? A cidade é bonita? É uma cidade cara para quem está vindo de fora? O que você tem a falar do lugar em si? Você gostou do que viu? Krasnodar é linda, muito bonita, muito bem planejada, limpa e segura. Uma coisa que eu achei estranho quando eu cheguei lá, que nessa primeira casa que eu fiquei, do membro da ISEC, do Arthur e com o vô, ela era um pouco mais afastada. A casa, então, não tinha iluminação. Eu já fiquei com medo. Eu falei, meu Deus, vou ter que andar no escuro para voltar da universidade. Mas eu perguntei, falou, não tem perigo nenhum. Eu caminhava com o meu notebook na mochila, falando no celular, e todo mundo a mesma coisa, tipo, no meio da escuridão, só a luz dos carros, e todo mundo um respeitando o outro, super tranquilo. Então eu já fiquei bem mais calma. E a cidade, no centro mesmo, quando você sai à noite, é bem tranquilo, tem muito policial, então eles sempre estão andando na rua. E outra coisa, a cidade não é cara, mesmo transporte público, para comer, é muito barato, para comprar roupa de frio, super barata. E a cidade é bem bonita, compensa muito, apesar de Moscou e São Petersburgo ser mais famosas, Krasnodar também tem bastante história e bastante lugar legal para visitar. E barata, barato. E o clima? Você chegou no frio, estava um pouco quente. Como é que você se adaptou ao clima da cidade? Eu cheguei, tava, né, no fim do inverno, né, mas durou uns 2 meses ainda até acabar. E peguei o início da primavera. O frio foi de doer, né, porque eu nunca senti frio assim, minha cidade é quente. Aqui em Minas, no máximo, eu usar uma blusa de frio, uma jaquetinha jeans, e lá aquele frio de matar. E dentro de casa era mais quente, né, por causa até até a calefação. Aí eu fui acostumando, eu gostei bastante do frio, das roupas também são bem bonitas. Aí quando chegou a primavera já foi um alívio, né? Já diminuiu bastante a quantidade de casaco, mas mesmo assim ainda usava um. Apesar de todo mundo estar usando vestido, short, ainda estava bem friozinho ainda. E em relação à cultura, tipo, você viu algo cultural que gostou, alguma comida típica, assistiu alguma palestra ou aula sobre a Rússia em si? O que foi que te chamou a atenção ou qual prato que você disse, poxa, gostei disso, queria comer mais no Brasil, se eu tiver oportunidade, ou fazer, não sei. Ah, tem um prato típico de lá, é uma salada, a salada fria. Eles falam que come mais no verão, né? Mas a mãe da Civieta fez para eu experimentar e é muito boa mesmo. Aí tem o pelmeni também, que é sensacional. E tem uma bebida que eles bebem também, que é, eles cozinham uma fruta com pota, e é muito gostoso também. E da parte da cultura russa, o que eu pude vivenciar com essa família que eu morei da Civieta, por último, eles sempre me levavam nos lugares para conhecer do período soviético, né, que tinha um antigo cinema na cidade do período soviético. Eles me explicavam tudo. E até que eu não conheci tanto lugar assim da apresentação da cultura russa, mas a gente ficava em casa conversando até altas horas da noite sobre a Rússia e o período soviético. Então, eu pude vivenciar muita coisa que eu sempre tive dúvida e lá eu obtive as respostas todas. Você tem interesse na cultura soviética, assim, já teve curiosidade ou gosta da história pelo menos? Ah, eu sempre tive curiosidade, eu estudava, eu sempre ficava estudando muito, lendo muito sobre, só que igual você mesmo falou, aqui no nosso país não foca tanto nesse assunto. A gente aprende muito superficial. Então, quando eu cheguei lá, eu vi que era totalmente diferente do que eu tinha estudado aqui sobre, o período dos alimentos, lá como que era a inspeção no período soviético, que era muito mais rigoroso para o alimento ser fabricado do que agora, por causa desse capitalismo. Então foi bem legal, e até porque do orgulho deles de serem russos, né? Isso tudo começou no período soviético, então foi bem legal ouvir deles mesmo falando isso para mim. É isso que eu queria perguntar até pra você, porque aqui no Brasil, quando eu comecei a ouvir sobre o comunismo, eu sempre ouvi 99,9% de forma negativa. Foi ruim, que acabou com a Rússia, que os russos odeiam, tem gente... Enfim, eu ouço muita coisa. Mas Uhum. qual a impressão que você tem? Você sentiu dos russos que eles têm vergonha nesse período? Ou você acha que eles
mesmo que não queira que volte, eles se orgulham de certa forma. Qual é a visão que você teve dos russos que você conheceu em relação ao comunismo? O que eles falam do comunismo? Então, a primeira coisa que eu vi, assim, da minha opinião, que eu até perguntei depois para a Civeta, foi que andando na cidade, Krasnodar é uma cidade grande. Todo mundo tem a mesma posição social, não tem essa discrepância que tem nas nossas cidades aqui no Brasil. Então eu cheguei e perguntei, falei, nossa, todo mundo tem um carro, uma casa, você não vê tanto mendigo na rua. As pessoas que você vê pedindo dinheiro na rua é porque tá vendendo flores, ou algumas verduras. Então isso já chamou minha atenção. Aí eu fui perguntar para ela. Aí eles já falaram que no período soviético as faculdades tinha vaga para todas as pessoas. Tanto que a mãe da Civieta e o pai têm graduação. Um é na área meio que de agronomia e a mãe é na área de inspeção de flores. Então eu já vejo a diferença com a minha mãe, que é bem mais nova, não teve a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Então isso já reparei, já foi um ponto positivo sobre esse período soviético. E outra coisa, eles falando dos alimentos, como eu citei anteriormente, sobre essa inspeção que tem sobre a entrada de alimentos no país. Que antes os chocolates no período soviético eram muito melhores do que são agora, porque os chocolates russos são muito bons. E aí o pai da Civeta falou que antes era melhor ainda. Então, você já consegue ver que algumas coisas, né, antes era melhor do que hoje. E o trem que tem na cidade também, que circula pela cidade toda, que é melhor até do que o próprio ônibus circular, é do período soviético. E os preços, a gente sente diferença também, que a Rússia é bem mais barata, apesar da alta qualidade de vida que tem, comparado com uma cidade do mesmo porte que tem aqui no Brasil. Então você vê que as pessoas mais velhas sentem muita falta desse período soviético, até por causa das oportunidades e do baixo preço das coisas que eram antes comparado com agora, né? Legal, muito legal mesmo. Eu tinha notado isso, eu já tinha conversado com algumas pessoas, até que não, russos que não são comunistas, assim, não são de ideologia comunista, mas mesmo os que não são, eles falam de boa parte do período soviético com orgulho, porque trouxe isso que você falou, essa igualdade. Tipo, o país hoje entrou no capitalismo, mas é muito mais igualitário do que se ele tivesse talvez iniciado no capitalismo. Se tivesse iniciado, teria essa diferença que é gritante no Brasil, e um exemplo disso é Rio de Janeiro, que de um lado é gente milionária, do outro em frente favela. Favela com gente passando fome mesmo, e é muito diferente isso. Bom, Rafaela, então pra gente finalizar esse papo que é muito bom, por mim conversava horas sobre a Rússia, mas eu queria saber assim, que conselho você daria, que palavra, assim, como você resumir, se hoje alguém quisesse ir para a Rússia e dissesse, Rafaela, o que você acha de eu ir para a Rússia? O que você falaria para essa pessoa que ainda não conhece? Tanto que gosta ou que não gosta, mas que você falaria para incentivar essa pessoa aí? É o que eu falo para todo mundo. Depois que eu voltei da Rússia, eu tô incentivando a todo mundo ir para a Rússia, estudar, trabalhar, visitar. A Rússia é sensacional e tem muita coisa para oferecer pra gente. E para ensinar também. Eu aprendi muito lá, apesar de ter sido um curto período. Nossa, eu pude aprender a ter mais orgulho ainda do meu país e ver que apesar da distância do Brasil e Rússia, a gente tem muito mais coisa em comum do que a gente imagina. Bom, acredito nisso. Rafaela, muito obrigado por De nada. ter disponibilizado tempo, material, ter mandado fotos. Essa semana eu vou estar postando essa entrevista e que você tenha a oportunidade logo de ir para a Rússia, né, novamente. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado você, obrigado por essa oportunidade. Espero que você tenha a chance de ir para a Rússia também. Muito obrigado, tá bem.